Olá, boa tarde. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a aula 8, tá? A questão 3 da página 92 do livro de Álgebra 2, tudo bem? Então vamos iniciar aqui. Beleza, a questão 3, ela diz o seguinte: mostre que o conjunto dos complexos elevado ao quadrado, ou seja, C2, C elevado ao quadrado, onde tem Z1 e Z2, tá o quê? O Z1 e Z2 eles pertencem aos complexos, ao conjunto dos números complexos. É um espaço vetorial real com operações definidas abaixo. A operação da adição, onde as coordenadas Z1 somado com Z1', Z2' tem que ser igual a Z1 mais Z1' e Z2 mais Z2'. Tudo bem? E a multiplicação por escalar. Alfa multiplicado por Z1, Z2 tem que ser igual a alfa Z1 e alfa Z2, onde o Z1 e o Z2, Z1', Z2' são elementos dos complexos, tá? Dos pares complexos, e o alfa pertence ao conjunto dos números reais. Então vamos lá. O que isso aqui significa? Significa o seguinte, ó, que para qualquer uma das operações da adição e da multiplicação, tá? Não importa quais sejam os elementos, esses valores aqui que quando somados ou multiplicados com um número real, automaticamente tem que recair em um número que é complexo, tudo bem? Então, para que isso seja um espaço vetorial, a gente tem que verificar os 8 axiomas, que são 4 da adição e 4 da multiplicação. Então vamos lá. Aqui na solução, vamos verificar primeiro os axiomas da adição, tudo bem? Mas antes a gente tem que definir alguns elementos aqui. Então seja U igual a Z1, Z2, V igual a Z1', Z2', e W igual a Z1, duas linhas, e Z2, duas linhas, todos eles sejam pertencentes aos conjuntos dos números complexos, ok? E seja alfa e beta pertencente ao conjunto dos números reais. Então, antes da gente iniciar, a gente tem que definir isso aqui. Tem que definir o V e o W, que são elementos que pertencem aos conjuntos dos números complexos, e alfa e beta, que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, alfa e beta são elementos dos números reais. Então, agora sim, a gente pode fazer pelo axioma da adição. Tudo bem? Então, os axiomas da adição, que eu vou representar pela letra A, o primeiro que a gente vai ver, que eu vou chamar de A1, é o seguinte, que se a gente somar U mais V, isso aqui tem que ser igual a V mais U. Tudo bem? Então a gente tem que mostrar isso aqui com esses elementos aqui que representam o U e o V. Tudo bem? Caso essa soma aqui recaia dentro dos números complexos, então essa aqui vai estar válida. Então vamos lá. Então quem é o U? U mais V vai ser quem? O U é Z1, Z2, somado com V, que é Z1', Z2'. Tudo bem? Beleza. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode pegar e agrupar esses elementos, Z1 mais Z1' e Z2 mais Z2'. Tudo bem? Então a gente tem isso aqui. Beleza. Então o que a gente pode fazer aí? Eu tenho que chegar em V,
tá? E em U. Então eu posso trocar aqui, ó. Eu posso trocar o Z1 linha com o Z1, posso trocar de posição porque não vai alterar em nada. Ó. A gente tem uma adição entre dois números complexos. Então aqui eu posso escrever como Z1 linha somado com Z1. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, trazer o Z2 de linha para frente somado com Z2. E aqui vai ficar como agora? Se eu voltar, se eu separar, a gente vai ter o seguinte, ó, Z1 linha, Z2 linha, mais Z1, Z2. Então, quem são esses aqui? Esse aqui é justamente o nosso valor de V, e esse aqui é justamente o nosso valor de U. Então, realmente, a gente vai ter o quê? V mais U. Isso aqui vai pertencer ao conjunto dos números complexos com pares ordenados. Tudo bem? Então, já mostramos o primeiro axioma referente à adição. Então, até aqui, esse conjunto dos números dos pares complexos, tá? Eles pertencem, até agora é um espaço vetorial. A gente precisa verificar as outras. Então, vamos para a segunda. O axioma 2. O axioma 2 diz o seguinte, ó, diz que se eu tiver U mais V mais W, isso aqui tem que ser igual a U mais V mais W. Tudo bem? Então agora a gente precisa mostrar isso aí com esses elementos aqui que a gente definiu inicialmente. Então vamos lá. Vai ficar como? U mais V mais W, isso aqui vai ser igual a quem? Quem é o U? É Z1, Z2, mais quem é o V? Z1 linha, Z2 linha, mais quem é o W? Z1 duas linhas, Z2 duas linhas. Beleza? Então a gente vai desenvolver apenas essa parte aqui agora. Então vamos lá. Vai ficar Z1, Z2 somado. Aqui, ó, eu já posso fazer a operação da soma que nem eu fiz aqui. Então aqui vai ficar Z1 linha mais Z1 duas linhas, Z2 linha mais Z2 duas linhas. Ok? Agora, continuando aqui, ó, eu posso adicionar esses caras aqui. Então vai ficar Z1 mais Z1 linha mais Z1 duas linhas, Z2 mais Z2 linha mais Z2 duas linhas. Tudo bem? Beleza. Agora só a gente dar uma arrumada aí que a gente vai conseguir voltar para cá. Beleza, então vai ficar assim. Aqui eu posso escrever dessa forma. Z1 mais Z1 linha mais Z1 duas linhas. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Z2 mais Z2 linha mais Z2 duas linhas. Tudo bem? Continuando aqui, a gente pode separar esses caras aqui desses elementos. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Z1 mais Z1 linha, ok? Z2 mais Z2 linha, somado com quem? Somado com Z1 duas linhas, Z2 duas linhas. Tudo bem? Aqui eu posso fazer o seguinte ainda, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer Z1, Z2, somado
com Z1 linha, Z2 linha, aí mais Z1 duas linhas, Z2 duas linhas. Então quem são esses caras aqui? Aqui eu tenho o U, aqui eu tenho o V e aqui eu tenho o W. Então vai ficar que U mais V, entre parênteses, mais W, que eles pertencem ao conjunto dos números complexos. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente realmente conseguiu mostrar que esse cara aqui somado, entre parênteses, a soma desses dois tem que dar a soma deles somado com esse outro separado aqui. Então aqui nós conseguimos mostrar que vale esse outro axioma, que realmente isso pertence aos números complexos. Tudo bem? Beleza. Ainda falta a gente verificar mais dois axiomas da adição. Então o próximo que a gente vai verificar é o seguinte, é o A3, onde a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar, tá, seja um elemento E qualquer, cujas coordenadas é 0, 0, tudo bem? Que esse elemento, ele é o elemento neutro que pertence ao conjunto dos números complexos, tudo bem? Então aqui, elemento neutro. Tudo bem? Elemento neutro. Então, se a gente possui um elemento neutro, a gente vai ter o seguinte, que se eu somar U mais esse elemento neutro, isso aqui tem que ser igual a U. Tudo bem? Então, a gente tem que chegar nisso aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem U mais E. Isso aqui tem que ser igual a quem? A Z1 mais Z2, mais Z2 não, Z1, Z2 mais o elemento neutro que é quem? 0, 0. Beleza, então aqui vai ficar Z1 mais 0, Z2 mais 0, só que todo número somado com 0, lembrando que isso aqui é um número complexo, todo número somado com 0 dá o próprio número. Então aqui vai ficar Z1 e aqui Z2. Ok? Então quem é esse cara aqui? Ele é justamente o nosso elemento U. Então aqui isso é igual a U, que pertence aos conjuntos dos pares complexos. Então mostramos já o terceiro axioma da adição. Vamos para o quarto e último axioma da adição. Apagando aqui. O quarto e último axioma da adição, que eu vou chamar de A3, A4, o A4 é o que a gente chama de elemento simétrico, é quando a gente utiliza o elemento simétrico, que fala o seguinte, que U, primeiro a gente tem que considerar, seja menos U pertencente a C2, tá? É um elemento simétrico de U, tudo bem? A gente tem que ter o seguinte, que U somado com menos U, isso aqui seja igual ao nosso elemento neutro. Então aqui nós vamos ter que verificar mais esse axioma. Lembrando que esse E é o nosso elemento neutro, cujas coordenadas é 0, 0, que pertence aos complexos. A gente definiu isso bem aqui no axioma A3. Então vamos lá. A gente tem o quê? Que U mais menos U,
isso aqui tem que ser igual a quem? Quem é o U? U é Z1, Z2, somado com quem? Com menos, aí, Z1, Z2, ok? Isso aqui vai ser igual a Z1, Z2, somado. Aí eu posso distribuir aqui, ó, menos Z1, menos Z2. Agora fazendo a operação, vai ficar Z1 mais menos Z2 e Z2 mais menos, desculpa, que é Z1 menos Z1, ok? Z2 mais menos Z2. Continuando aqui, ó, mais com menos vai dar menos, então vai ficar Z1 menos Z1, aqui vai ficar Z2 menos Z2, tudo bem? Só que quando eu faço isso aqui, ó, isso aqui dá zero, isso aqui também dá zero. O número subtraído dele mesmo vai dar zero. Então isso aqui vai ficar 0, 0, que é igual ao nosso elemento neutro que pertence aos conjuntos dos complexos, que a gente definiu aqui, ó. Bem? Então conseguimos mostrar o último axioma da adição. Então até agora, pelos axiomas da adição, o conjunto dos pares complexos, ele é um espaço vetorial real, ok? Agora a gente tem que definir a partir dos axiomas da multiplicação, que também são 4 axiomas. Então vamos lá. Multiplicação. Que eu vou representar pela letra M. Então vamos começar aqui pelo M1, tudo bem? O M1, ele diz o seguinte, que seja alfa e beta que pertencem às reais, então alfa multiplicado por beta multiplicado por U, isso aqui tem que ser igual a alfa, beta, U, tudo bem? Então vamos lá. Fazendo aqui, ó, eu tenho alfa multiplicado por beta vezes U. Então vai ficar com alfa vezes beta. Quem é o U? O U é o Z1, Z2. Então eu posso fazer aqui, ó. Posso fazer alfa beta Z1 e alfa beta Z2. Correto? Mas ainda assim eu posso fazer uma separação desses elementos. Eu posso escrever assim, ó, como alfa, beta Z1 e alfa, beta Z2. Então, tirando o alfa em evidência aqui, ó, ele vem para fora, aí vai sobrar só quem? Beta Z1, beta Z2. Agora, colocando o beta em evidência, a gente vai ter quem? A alfa que multiplica beta, que multiplica Z1, Z2. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser quem? Esse cara aqui é o U. Então, aqui vai ficar alfa, que multiplica beta vezes U. Isso aqui pertence ao conjunto dos números, aos pares complexos, né? Então, de fato, isso aqui é válido para a gente. Então, a primeira propriedade, o primeiro axioma da multiplicação foi válido para a gente. Beleza. Faltam mais 3 axiomas da multiplicação. Então, vamos para o M2. O M2 diz o seguinte, que se eu tiver alfa mais beta multiplicado por U, isso aqui tem que ser igual a alfa U mais beta U. Tudo bem? Então,
Só lembrando, ó, destacando que essa aqui é o axioma. Então aqui nós vamos para o nosso segundo axioma da multiplicação. Então vai ficar alfa mais beta vezes u. Então isso aqui a gente vai ter alfa mais beta. Quem é o u? É Z1, Z2. Tudo bem? Continuando aqui, a gente vai ter alfa mais beta vezes Z1 e alfa mais beta vezes Z2. Ok? Continuando. Então aqui vai ficar alfa Z1 mais beta Z1. E aqui vai ficar alfa Z2 mais beta Z2. Ok? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar e já agrupar esses valores. Alfa Z1, alfa Z2 mais beta Z1, beta Z1, beta Z2. Tudo bem? Então aqui vai ficar, eu posso colocar o alfa em evidência, vai ficar alfa que multiplica Z1, Z2, mais, aqui eu posso colocar o beta em evidência, beta que multiplica Z1, Z2. Então aqui eu tenho o U e aqui também eu tenho U. Então isso aqui vai ser alfa que multiplica U mais beta que multiplica U. E tudo isso aqui pertence aos pares complexos. Tudo bem? Então mais um que a gente validou aí. Vamos para o terceiro axioma da multiplicação. O M3. No terceiro axioma da multiplicação, agora a gente tem o seguinte, a gente tem que U mais V tem que ser igual, multiplicado por alfa, tem que ser igual a U vezes alfa mais V vezes alfa. Então temos que mostrar isso aí. Então vamos lá, aqui vai ficar U mais V vezes alfa. Só que quem é U? É Z1, Z2. Z1, Z2, mais quem é o V? Z1 linha, Z2 linha. Tudo isso aqui multiplicado por alfa. Então eu posso desenvolver isso aqui agora. Então vai ficar Z1 mais Z1 linha, Z2 mais Z2 linha. Isso aqui multiplicado por alfa. Eu posso distribuir o alfa aqui. Então vai ficar Z1 mais Z1 linha vezes alfa, Z2 mais Z2 linha vezes alfa também. Então agora a gente vai ter o quê? A gente pode distribuir o alfa aqui dentro. Então vai ficar assim, alfa Z1 mais alfa Z1 linha, alfa Z2 mais alfa Z2 linha. Então agora eu posso já voltar aos nossos elementos. Então aqui vai ficar alfa Z1, alfa Z2, somado com alfa Z1 linha e alfa Z2 linha. Colocando o alfa em evidência, a gente vai ter alfa Z1, Z2 mais alfa Z1 linha, Z2 linha. Então quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui é o U e esse aqui é o V. Então a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter alfa vezes U mais alfa vezes
V, tá ok? Que isso aqui vai ser igual a U vezes alfa mais V vezes alfa, que pertence aos pares complexos. Então, conseguimos mostrar mais uma aqui. Vamos para quarto axioma da multiplicação, que é o do elemento neutro. M4, a gente tem seja 1 pertencente aos reais, o elemento neutro, beleza? Então a gente tem o quê? Que se eu tiver U vezes 1, isso aqui tem que ser igual a U, tudo bem? Então quem é o U? O U, ele é o Z1, Z2 multiplicado por 1, então isso aqui vai ser quem? Z1 vezes 1, Z2 vezes 1, só que todo número multiplicado por 1 é o próprio número, então isso aqui vai ficar o quê? Z1, Z2, que é igual a U, que pertence aos pares complexos. Então, conseguimos verificar os 8 axiomas, os 4 da adição e os 4 da multiplicação. Então, de fato, portanto, C2 é um espaço vetorial real. Ok, galera? Então é isso aí. Qualquer dúvida aqui vocês podem estar comentando aí no vídeo, tá? Ou mandando mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp. Quero que vocês fiquem cientes que para a gente verificar se um determinado conjunto ele é um espaço vetorial real, a gente precisa verificar os 8 axiomas que verificamos aqui, e todos eles têm que fazer parte desse conjunto, tudo bem? Então é isso aí, até a próxima.